O que poderia fazer alguém se tornar aquilo que persegue e odeia? Só algo muito impactante poderia fazer alguém deixar de perseguir para ser perseguido. Agora, imagine algo mais difícil ainda. Esse homem também teria que deixar uma posição de respeito e poder na sociedade para passar por diversas dificuldades e viver fugindo, chegando até a ser apedrejado. O homem que viveu tudo isso foi o apóstolo Paulo. Ele foi de fariseu a maior pregador do evangelho aos gentios, após um encontro sem precedentes. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar se aprofundando na palavra. Paulo era filho de judeus fervorosos e nasceu em Tarso. Por isso, também é chamado como Paulo de Tarso. Ao contrário do que muitos pensam, Paulo não adotou esse nome, deixando de ser chamado de Saulo, quando se converteu. Saulo era seu nome judeu e Paulo seu nome romano, porque sua família havia comprado a cidadania romana. Por pregar para os gentios, é natural que ele adotasse seu nome romano, que seria mais familiar. Paulo era fariseu, assim como seus pais, e apesar de ser sincero em seu conhecimento, era muito religioso e radical, sendo movido apenas pela letra, como os outros fariseus. Os fariseus eram os homens que também são chamados de mestres da lei em algumas passagens. Eles ensinavam e julgavam o povo a respeito da lei de Deus, e jamais aceitaram Jesus, mas sim o perseguiram, assim como Paulo perseguia os cristãos que continuaram o ministério de Jesus após a crucificação. Paulo odiava tanto os cristãos ao ponto de, no livro de Atos, capítulo 9, ser descrito que ele respirava ameaças e morte. Certo dia, indo para Damasco para prender os cristãos de lá, com autorização que pediu ao sumo sacerdote, Paulo, ainda conhecido apenas como Saulo, sem saber, estava a caminho do encontro que mudaria brutalmente não só a sua vida, mas a história. Paulo pensava estar a caminho de Damasco, mas na verdade estava a caminho das nações, para quem ele jamais imaginaria ajudar. Já próximo à cidade de Damasco, Saulo e seus companheiros foram paralisados por uma forte e estonteante luz que vinha do céu. Saulo caiu de seu cavalo e todos ficaram assustados e não podiam ver nada, nem entendiam o que estava acontecendo. Veio então uma voz poderosa que todos podiam ouvir, que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo se levantou e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Os homens que estavam com ele ficaram perplexos. Saulo seguiu para Damasco como Jesus mandou, e lá permaneceu cego por 3 dias, e nesses 3 dias não comeu nem bebeu. Enquanto estava cego, Saulo teve outra visão. Durante suas orações, viu um homem, chamado Ananias, chegar e impor as mãos sobre ele, fazendo com que voltasse a enxergar. Deus falou com Ananias em sua casa, e contou sobre Saulo e sua visão, e sobre os planos que tinha para ele. Ananias fez como Deus mandou e foi ao encontro de Saulo. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, caíram dos seus olhos algo como escamas, e Paulo voltou a enxergar. Mas há algo importante que devemos aprender sobre a cegueira de Saulo. Como Paulo mesmo afirma em 2 Coríntios 3:6, a letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo enxergava, mas era cego espiritualmente. Conhecia e vivia apenas a letra. Por isso, era religioso e respirava morte. Literalmente, a letra sem o espírito mata. Quando Jesus cegou Paulo, na verdade, ele só estava expondo a cegueira que ele já tinha. Quando sua visão voltou,
com a imposição de mãos de Ananias, aí sim ele de fato começou a enxergar. A partir dali, a mesma palavra pela qual Paulo trazia morte, agora ele usava para trazer a vida. Essa experiência de Paulo nos traz um alerta muito grande. É preciso vigiar para não sermos religiosos e acharmos que por muito saber da Bíblia já estamos salvos ou temos o direito de condenar outros. A palavra precisa do Espírito para nos revelar suas verdades e fazer com que permaneçam em nosso coração e entendimento. E o Espírito precisa que tenhamos a palavra para que possa nos direcionar por ela. Portanto, a vida do cristão não é só leitura da palavra, nem só oração. Mas os dois são como a água e a comida para o nosso espírito. Não vivemos muito tempo sem um ou outro. Os dois são essenciais. Depois disso, Paulo se tornou missionário, começando por Damasco. Nas inúmeras cidades em que pregou, Paulo foi preso muitas vezes. Nem se sabe ao certo quantas vezes foram. E quando retornou a Damasco, teve que sair fugindo, porque se opuseram à sua pregação. Os fariseus, por sua vez, não aceitaram a conversão de Paulo, e nem com seu testemunho se converteram. Paulo passou então a ser perseguido, da mesma forma e pelo mesmo motivo que antes ele perseguia. Entre inúmeros acontecimentos importantes da caminhada de Paulo, um se destaca e mostra o contraste entre uma vida religiosa sem intimidade com o Espírito e uma vida com o Espírito. Depois de se separar de Barnabé e viajar com Silas, depois de libertar uma mulher de um demônio de adivinhação, Paulo e Silas foram presos. Na prisão, por volta de meia-noite, os dois estavam orando e cantando louvores a Deus, quando algo assombroso aconteceu, como descrito no capítulo 16 do livro de Atos. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Isso seria impossível para Saulo, que vivia apenas na letra morta, sem o Espírito. Quando temos a água e o pão da vida, vemos a palavra ganhar vida e manifestar seu poder. Ao que se sabe, Paulo terminou seus dias exilado na ilha de Patmos e morreu decapitado a mando de Roma. A história de Paulo, como um todo, seu antes e depois do encontro com Jesus, nos ensina que não importa quão ruins tenhamos sido, quando encontramos Jesus, temos a chance de transformar todo o mal que fizemos em o dobro de bênçãos e de vida. Basta renunciarmos ao que for preciso. Paulo também é um importante lembrete para nunca condenarmos uma pessoa por seus pecados serem muito grandes. Paulo era um assassino e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho na história. Qualquer pessoa, por pior que seja, também pode se arrepender. Não duvide da transformação que Jesus pode fazer em você e em qualquer pessoa. Se ficou até aqui, é porque esse vídeo te edificou. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar essa palavra.
para que alcance mais pessoas. Até o próximo vídeo.